Nessa aula vamos falar sobre a criação e definição dos personagens secundários e do antagonista. Eu sou Guilherme Orbi e este é um curso para ensinar passo a passo como escrever um livro sem dificuldade. Escrever um livro é mais fácil do que parece, só precisa de prática e observar alguns detalhes, nada muito complexo a princípio. Esta aula complementa a aula anterior, onde expliquei a construção de um personagem mais realista, com base no estudo do livro Manual do Roteiro, de Sid Field. Caso você não tenha visto, seria interessante ver primeiro. Nesta aula não vou falar do processo de criação passo a passo, porque já fiz na aula passada. Nesta aula eu vou falar sobre uma parte mais profunda, que envolve mais reflexão, e já seria uma parte da construção da trama. Há duas maneiras de abordar a criação de uma história. Uma é criar a história e depois incluir o personagem que se encaixa na trama, e a outra é criar um personagem e desse personagem ir criando a história. Neste curso estou seguindo o modo de primeiro criar a história, depois criar os personagens. Mas caso prefira, pode inverter o processo tranquilamente. Só inverter as aulas, colocando essa em primeiro do curso. Mas um ponto a ser observado é que se você criar um personagem, você terá uma história. Um bom protagonista faz toda a diferença na história. Bons personagens secundários dão vida à trama. Misturando seus conflitos dá um leque infinito de possibilidades, além deles interagirem com o protagonista e contribuindo para a história avançar. Muitas vezes nesse ponto que vemos personagens como um alívio cômico, para dar uma suavizada ou um momento de relaxamento em uma trama mais pesada, porque precisamos entender que uma boa trama proporciona ao leitor várias emoções diferentes dentro do contexto da história. Se manter sempre na mesma emoção do início ao fim, pode ser que fique cansativo ou repetitivo. Nem tudo pode dar errado e nem tudo pode dar certo. Essas variações vai dar mais brilho no livro. Se quiser saber mais sobre esse detalhe, eu recomendo o livro O Segredo do Best-Seller. Muito boa leitura e tem um capítulo que mostra com gráficos essas ondulações de emoções na trama e os efeitos positivos em uma história. Mas é um conteúdo que talvez faça mais sentido para quem quer levar mais a sério a escrita. Aqueles que escrevem apenas por hobby, o conceito geral já é o suficiente. Quando criamos um personagem secundário, precisamos ter em mente a sua função na trama. E é bom criar personalidade diferente do protagonista para complementar, ter outro ponto de vista sobre a situação. E outro ponto importante é aumentar as chances do leitor se identificar com algum personagem na sua história. Buscar criar personagens realistas contribui para essa identificação, por isso é muito importante ter cuidado nesse ponto. Um leitor que se identifica com algum personagem da sua história, ele será fisgado com mais facilidade, principalmente se o personagem tiver alguma importância maior na história. Isso já aconteceu com você? Você já leu uma história e se identificou com algum personagem por causa das suas atitudes ou falas? A história ficou mais interessante para você, pelo menos na parte que esse personagem está presente? Observe os filmes que já assistiu, os livros que já leu e veja que tem seus personagens preferidos, seja porque você se vê neles ou que de alguma forma queira ser igual a eles. E muitas vezes pode acontecer que eles tenham um jeito tão interessante que te cause outros tipos de emoções. E personagens secundários são uma área livre para criar personagens interessantes e úteis à trama. E ser útil para a trama é importante. Um personagem que não tem uma função, seja para fazer o diálogo avançar ou para ter uma atitude que influencie em algo, ele pode ser cortado do livro. Um personagem precisa ter um motivo para existir na trama. E não adianta encher de personagens para cada um fazer uma coisa, porque mesmo os personagens secundários precisam ser desenvolvidos. Precisa ter uma evolução. Precisam terminar a história diferente de como começaram. E com mais personagens, mais difícil vai ser desenvolver todos. E nesse ponto de utilidade chegamos à parte do antagonista. O antagonista pode ser uma pessoa ou algo que impeça de alguma forma que o objetivo da trama seja alcançado. Pode ser uma figura de um rival, um drama social. O antagonista pode ser físico ou abstrato. A função dele é dificultar, dar a chance de não acontecer o que o protagonista busca. E quanto maior for o risco de não acontecer por causa do antagonista, maior vai ser os méritos dele. E melhor o antagonista vai ser. E nesse ponto é preciso dizer que o antagonista não precisa ser necessariamente mal, ou a figura clássica de um vilão. Dependendo da história e do objetivo do personagem, pode ser algo que, dependendo do ponto de vista, pode não ser tão ruim, dependendo do caminho que o autor quer que a história siga. Como tenho feito nas outras aulas, eu vou usar como exemplo a história que estou criando neste curso para facilitar a compreensão. O protagonista eu defini na aula passada, e disse que vão ser 7 personagens relevantes na história, pelo menos até esse momento da criação. 3 personagens secundários são do clube que o protagonista participa. Um deles é sua irmã menor, que tem 10 anos, e sonha em ser uma bailarina. Tem talento, mas vindo de uma família humilde, torna seu sonho ainda mais difícil de ser realizado. Note que aqui o antagonismo é uma questão social.
mas também vai ser uma pessoa que é a figura do pai, que não é mau, ama os filhos, mas é realista quanto ao mundo e não quer para os filhos uma vida frustrada, ou até mesmo de dificuldade ainda maior que já passa. Não é um antagonista vilanesco e sim muito duro, que vai passar do ponto em alguns momentos, dando um peso à trama, e a reflexão sobre valer ou não a pena lutar pelos sonhos. A história ganha a perspectiva de sonhos versus realidade. Essa é uma definição geral mostrando de como a trama está sendo desenvolvida. Eu vou fazer para cada personagem a ficha que descrevi na aula anterior, mas aqui estou resumindo para não me alongar. A segunda personagem secundária é a Thaís. Tem a mesma idade do protagonista e é da mesma sala na escola. Sonha em ser uma ilustradora ou trabalhar com a arte de uma forma geral. Ela tem baixa autoestima, mas mesmo não acreditando em seu potencial, ela acredita no potencial dos seus amigos. E no final da história ela terá que fazer algo importante com a sua arte, e mesmo sem confiança, tem um resultado incrível, fazendo ela ganhar mais confiança em si mesma e em seu potencial. Ela tem a função de melhor amiga do protagonista. Vai ser muito divertida e falante para contrastar com a personalidade mais quieta do protagonista. O terceiro personagem secundário é Thales. Sonha em ser músico, é tímido, também tem a mesma idade do protagonista, mas não estuda na mesma sala. Ele é o ponderado do grupo, talentoso ao ponto de inspirar os outros com sua dedicação. Ele se cobra demais ao ponto de pensar em desistir em muitos momentos por não achar que tem a determinação suficiente para ser músico e seguir os exemplos dos pais, que também são músicos. O antagonismo segue em duas figuras. A do pai, como já mencionei, não deseja o mal dos filhos, mas acaba sendo muito duro, que é o reflexo da vida sofrida que teve. Já passou por muita dificuldade na vida e teve que abrir mão dos sonhos para sustentar sua família, e por isso ele acorda todo dia muito cedo e chega bem tarde. E seu ponto de vista é que o mundo é muito duro, e sua dureza de coração, que não será totalmente vilanizada na história, porque tem sua razão, acaba gerando conflitos no casamento. E esse é um ponto a ser desenvolvido na história, porque a cada vez mais próxima separação pode separar o protagonista dos amigos, e dar a ele uma vida muito diferente da que gostaria, e talvez ele não tenha muito a fazer, mas algo na trama pode fazer essa situação mudar. Mas isso é para um outro momento. A figura materna será uma figura firme que apoia os filhos, sem poupá-los da realidade do mundo. O segundo antagonista vai ser menos relevante na história e serve para o amadurecimento do protagonista. É o desafio pessoal que faz ele avançar em seus objetivos. Vai ser a figura de um valentão, que acha um poema do protagonista e começa a fazer bullying com ele, o ridicularizando na escola. E a busca em superar esse desafio vai fazer com que o protagonista ganhe força para realizar seus sonhos, encarando seu objetivo como uma forma de ser. Esse é o resumo sobre a criação dos personagens para a minha história. Nesse ponto você deve ter percebido que a história ganha mais corpo, mas ainda falta definir como esses conflitos vão ser desenvolvidos. Mas esse é um assunto para a aula sobre a criação do roteiro e os arcos narrativos. Então, até a próxima aula.